Aqui, Eclesiastes 10:10. Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Não sei, hoje em dia acho que a turma não está muito familiarizada com machado, né? Mais pessoal antigo, às vezes o pessoal vê machado em jogos, né? Em jogos, a galerinha nova, né? Mas os mais antigos sabem que o machado é uma ferramenta importante para derrubar árvores, né? Para cortar lenha. E um machado cego exige mais força de quem está usando para poder fazer, né, o que precisa ser feito com o machado. E o machado, quando ele está afiado, exige menos força. E aqui relaciona o machado com a sabedoria. Ou seja, se você tem sabedoria, o sucesso já é garantido, o sucesso é assegurado. Então aqui diz assim que se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. E a sabedoria é que garante o sucesso. Ou seja, muitas coisas na nossa vida nós estamos cansados e exaustos por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E aí nós nos esforçamos mais, nós nos cansamos mais, nos estressamos mais, porque a gente está levando peso que se nós tivéssemos a sabedoria e o conhecimento, não levaríamos, né? Então, muitas vezes você não consegue conquistar as coisas que você quer porque você está usando a sua ferramenta de forma equivocada. Às vezes você fica comparando o que você tem com o que o outro tem e acaba não vendo que tudo que você tem na sua vida foi construído e foi feito para que você vivesse a sua história. E muitas vezes você não reconhece isso. E isso torna as coisas mais difíceis para você. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei por que para mim tudo é mais difícil. Às vezes falta de sabedoria para você usar as ferramentas que você já possui. E você fica usando ferramentas de forma errada. Fica usando as suas coisas nas suas guerras e batalhas de uma forma equivocada. Por isso você tem um sofrimento maior. E eu queria dizer para você que Deus, ele foi perfeito quando criou você. E você já tem tudo em você para você viver sua história. Você só precisa adquirir o conhecimento para saber usar essas ferramentas da forma correta. Você precisa mergulhar em conhecer, em saber e reconhecer o que você tem nas mãos. Eu estava contando uma história de eu não vou saber quem é o atleta, gente. Contente-se com o exemplo. Eu espero ajudar. Alguém estava contando a história de um dos atletas que foi ouro aí, contou desde a adolescência. Não sei o nome dele, eu vi assim rapidamente, mas eu achei interessante. Contou desde a adolescência os 4 anos de preparação para a primeira Olimpíada dele. A primeira Olimpíada dele, ele não conseguiu nada. Conseguiu ficar, acho que em 8º lugar. Mas na outra Olimpíada, depois de 8 anos de preparação, ele conseguiu o bronze. Esse rapaz comemorou e vibrou tanto, 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 e celebrou como se ele tivesse ganhado a medalha de ouro. Só que depois de mais 4 anos de preparação, qual é a medalha que ele ganha? De bronze novamente. Já não tem mais aquela comemoração. Ele já não comemora e já não vibra como ele comemorou da primeira vez que ele ganhou o bronze. E aí ele só vem chorar e se emocionar 13 anos depois vários anos depois, né? Acho que foi 13 anos que falou. Aí, depois de vários anos que ele ganhou bronze, aí na próxima ele já conseguiu ganhar o ouro. Aí ele chorou, se integrou. A gente viu muito isso nas Olimpíadas, né? E diz que brasileiro não fica satisfeito com bronze, não fica satisfeito com o 2º lugar. Brasileiro quer o 1º lugar. Mas eu achei que esse ano a gente até que ficou meio satisfeito com as medalhas que a gente ganhou, que a gente achou que não ia ganhar, né? E o que a gente está ganhando está valendo. Por que eu estou trazendo as Olimpíadas e falando sobre isso? Porque nós não valorizamos as coisas que nós
nós temos. E aí nós não temos sabedoria, nós nem buscamos nos aprofundar e conhecer o que a gente tem nas mãos, porque a gente acha que a gente nasceu para fazer outra coisa. A gente acha que a gente merece estar num lugar diferente. E aí você não aceita o lugar que você está hoje. Você não aceita o trabalho que você está, você acha que você tinha que estar num trabalho melhor. Você não aceita a família que você está, você olha para a família do outro, você acha que a família do outro é melhor que a sua. E eu acho muito interessante que eu fui ler o Salmo 105 e o 106, e conta a história, o 105 conta a história de José e Moisés. Não sei se vocês já perceberam isso, depois vocês leem lá. Fica aí de sugestão para vocês, Salmo 105 e o Salmo 106. O Salmo 105 conta a história de José e Moisés. Quando vai falar sobre José, fala que José foi enviado. É no Salmo 105, versículo 17, fala assim, que enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Aqui não fala, no Salmo 105, não fala assim, os irmãos de José tinham inveja de José, e os irmãos de José venderam José. Não dá essa informação. A informação que é dada aqui é que Deus, que ele foi enviado na frente do povo, que um dia ia passar fome, ia passar necessidade, enviou alguém na frente para suprir a necessidade que um dia o povo teria. Aqui não fala nada dos erros dos irmãos. Fala assim que José foi enviado. Então, assim, às vezes você fica nesse lugar de, eu tô aqui porque fizeram isso comigo, porque isso aconteceu. Se não tivesse acontecido, eu não estaria nesse lugar. Eu queria te encorajar e dizer que tudo isso que está acontecendo na sua vida hoje é um machado, é uma ferramenta que você tem que buscar sabedoria para usar, para esse tempo ser mais leve, para você não ter que carregar esse peso. Você tem que saber que esse machado precisa ser afiado em Deus para você viver esse tempo que você não concorda de estar aí, mas você precisa ter as ferramentas certas, porque tem um propósito de Deus aí nesse lugar. As pessoas podem ter feito coisas com vocês que te magoaram, que te colocou nesse lugar. Alguém pode ter dito alguma coisa ou feito. Mas eu queria dizer que Deus não perdeu o controle. Que Deus usa todas as situações difíceis na nossa vida para trabalhar para o nosso bem. E a história de José, ela é uma prova de que Deus trabalhou no bem de José enquanto todo o mal acontecia na vida dele. Aqui no Salmo 105, nem menciona os irmãos. Nem fala nada dos irmãos. Fala assim, olha, chamou a fome sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão. Enviou à frente deles um homem chamado José, que foi vendido como escravo. E não fala que foi vendido pelos irmãos. Fala só que ele foi enviado. Eu não sei como você foi parar no lugar que você está hoje na sua vida. Só queria que você entendesse que Deus não perdeu o controle. Ele te guiou para esse lugar. Então é Deus que me colocou nessa situação? Não, não foi Deus que colocou nessa situação. Você está aí hoje porque você escolheu, ou porque alguém escolheu por você. Mas eu queria dizer para você que Deus está no controle e Ele está trabalhando no bem para você. E se você insistir em usar as ferramentas que você tem de forma equivocada, você não vai sair deste lugar enquanto não conseguir enxergar a sabedoria de Deus neste lugar. Se você olhar para a vida de José, como ele foi preparado, o pai dele, Jacó, o preparou para viver uma vida de governo. Mas ele não começou a vida dele de governo governando. Ele começou a vida dele de governo servindo. Servindo de forma completamente diferente da que ele imaginou. Vocês acham que quando o pai dele estava preparando ele para governo, para liderança, para ele um dia liderar sobre os irmãos, José imaginaria que ele estaria ali com essa ferramenta na mão dele? Com esse tipo de ferramenta? E o machado de José, as ferramentas que José usou na vida dele foram afiadas ou foram cegas?
foram afiadas em Deus, porque a Bíblia diz que, se você for ver a história de José, fala que tudo que José colocava a mão prosperava, porque ele usava a ferramenta do jeito certo. Ele usava a ferramenta certa, do jeito certo. Ele não ficou questionando, fui preparado para governar, eu estou aqui como escravo. Ele estava escravo, ele não era escravo. Estava. Você estar alguma coisa não quer dizer que você é. Isso não é sua identidade. Então você está hoje num lugar onde você não consegue fazer nada. Você fala assim, eu não tenho saída. Eu não tive escolha. Eu estou nessa situação, é uma situação muito difícil. Busca sabedoria em Deus para usar essa ferramenta de uma forma correta, para você parar de ficar exausto, cansado, com pânico, deprimido, porque você está lutando contra algo que você está nas mãos, está na sua vida, chegou, não tem o que você fazer contra o que aconteceu. Tem como você reagir e usar essa sua ferramenta com sabedoria, o que você tem nas mãos. Às vezes você olha para sua mão e fala assim, mas não tenho nada. Sabia que o que você tem na sua vida para você não é nada demais. Mas tem pessoas olhando para você e desejando ter o que você tem. Por isso que o que você tem é bom você repartir, mesmo para você sendo uma coisa tão óbvia. É uma coisa tão simples para você fazer, ou para você sugerir, é algo tão óbvio para você, reparta. Reparta, porque enquanto você está repartindo, enquanto você está fazendo o que é óbvio para você está fazendo diferença na vida das pessoas, você está mudando destinos das pessoas e Deus está trabalhando no seu bem. Deus está no controle dessa situação e Deus trabalhou no bem de José. Se você for ver, fala no versículo 18, fala, prenderam-lhes os pés em grilhões e o seu pescoço rendeu-se aos ferros. Aí no versículo 19, falando que até que se cumprisse a palavra, até que se cumprisse a sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara, o rei mandou soltá-lo, o governante maior dos povos, e o pôs em liberdade. Versículo 21. E constituiu o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais de como desejasse ministrar com sabedoria aos anciãos do rei. E por causa de José, o povo de Israel entrou dentro do Egito e foi salvo da fome. E aí o povo entrou no Egito, né? Foi salvo da fome. E quem é que ia arrancar esse povo de lá depois? Porque o povo de Israel se tornou mais poderoso do que o povo do Egito. Os habitantes da terra, eles se multiplicaram, se tornaram prósperos na época de José. E aí o que acontece? Deus quer enviar Moisés para ir tirar o povo de lá, porque acabou que o Egito fez de Israel escravo, porque Israel estava começando a ganhar força e a se tornar mais numeroso do que o povo do Egito. Aí o faraó resolveu o quê? Escravizar o povo judeu. E Deus mais uma vez vai libertar o povo, agora não é da fome, mas libertar da escravidão. Vocês acham que Moisés, como que foi o treinamento de Moisés? O treinamento de Moisés foi militar. Militar. Ele sabia muito bem manejar uma espada. Ele foi criado para isso. Só que quando Deus manda ele tirar o povo de lá, Deus não mandou ele usar nenhuma arma militar. Ele teve que usar a fé. O que ele tinha nas mãos. É o que a gente falou na live de ontem, né? Então, no Salmo 105 conta a história desses dois homens. E se você for ver, José, ele foi treinado com sabedoria, com estratégia para governo. E começou a sua caminhada como escravo. E no tempo certo ele foi liberto. Mas enquanto ele esteve escravo, ele usou as ferramentas certas, afiadas. E aquele tempo não foi fácil. Não foi fácil para José. Mas porque ele usou as ferramentas certas. A Bíblia diz assim, ó, do jeito certo. A Bíblia diz que tudo que José fazia dava certo. Tudo que José fazia prosperava. E ele tornou rico o senhor dele.
E o senhor dele viu que Deus era com José. E Moisés a mesma coisa. Moisés, ele tinha um objetivo de vida, um jeito que ele pensou de viver, e de repente tudo foi desconstruído porque ele matou um homem e ele se tornou um fugitivo. E daí Deus olha para ele com toda a preparação militar que ele tinha e fala assim: agora você vai lá, vai voltar para de onde você veio, vai libertar o meu povo. E não é com estratégia de tudo que você conhece. Você é mais do que um estrategista militar. Você é um homem que carrega a minha presença. E é suficiente. Então, às vezes, nós planejamos a nossa vida, achamos que vamos viver de um jeito. Mas o nosso jeito de viver, se não tiver a presença santa de Deus, nós não tivermos uma relação com Deus, nós não vamos ter sabedoria para usar os instrumentos que nós temos. E aí a nossa vida fica cansativa, fica exausta, porque nós começamos a arrastar peso que não são nossos. Aqui em Eclesiastes 10:10 fala que se o machado ele está cego, a lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. E a única forma que tem de você ficar com a sua lâmina afiada, usar a ferramenta certa para você conquistar, para você prosperar, para você romper, para você sair deste lugar, é buscando essa sabedoria em Deus. Estes dois homens, não foi fácil viver a vida deles. Todo mundo admira a fé e o jeito que José viveu. E às vezes tem pessoas até que comparam a sua vida com a José. Eu tô parecendo José. Eu tô parecendo Jó. Minha vida tá parecendo a de Moisés. Só que nós precisamos entender que o tempo todo Deus esteve no controle. Por mais que os irmãos de José tivessem feito mal para José, lá em Gênesis, no final fala assim: olha, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem para que a vida de muitos fossem salvos. Então você é precioso para Deus, você é importante para Deus. Tudo que você tem na sua vida é suficiente para você viver sua história. Você não está achando que você está achando que está faltando alguma coisa porque você está com o olho na escassez. Se você está com o seu olho na falta, no que falta na sua vida, o seu lugar, a sua morada, as suas raízes estarão sempre na falta. Você nunca vai ter o suficiente, sempre vai faltar na sua vida. Mas se você observar, na sua vida você tem o suficiente para vencer, para sair desse lugar. Só que você primeiro tem que desconstruir essa ideia do que você queria ter sido. Seja o que você nasceu para ser. Isso só Deus é que pode guiar você com sabedoria, com conhecimento. Não foi fácil para José, não foi fácil para Moisés. Mas os dois cumpriram o objetivo, cumpriram e prosperaram naquilo que eles se propuseram a fazer. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Deus hoje está olhando para você e está trabalhando por você, está fazendo. Nós esquecemos muito rapidamente as vitórias que nós conquistamos. O povo de Israel esquecia depressa as coisas boas que Deus fazia, a libertação, a provisão. Rapidamente o povo esquecia. Lá no Salmo 106, do versículo 13, fala: muito depressa esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais de Deus. No versículo 21 fala: esqueceram de Deus, seu Salvador. Nós sonhamos tanto e quando a gente consegue as conquistas, nós vibramos, nós comemoramos, mas rapidamente nós esquecemos. Assim como as conquistas, né, nas Olimpíadas, a pessoa vibrou tanto quando ganhou a sua primeira medalha de bronze. No próximo campeonato de Olimpíadas, ganhou bronze novamente e não comemorou. Então você precisa celebrar e comemorar, porque Deus tem um propósito nesse lugar que você está. Não deixe de comemorar e de celebrar suas pequenas vitórias. Não normalize os milagres de Deus. Reconheça, milagre é milagre. Você não tinha força, você não conseguia sair daquele lugar e você saiu. Isso é milagre, merece ser celebrado, comemorado e repartido. Se você parar de olhar o que falta na sua vida, você vai ver que tem muita coisa que você
acha que não é nada demais, mas que pode abençoar muito as outras vidas. Você acha? José foi treinado para ser um estrategista, um governante. E ele ali estava com todo aquele conhecimento, com toda aquela sabedoria, num lugar tão nada a ver com o que ele tinha estudado. Ele estava num lugar de escravidão, estavam junto com homens bárbaros, onde ele ali derramou coisas que eram simples. Ele governou ali. Porque Deus não vai chamar você para fazer o que você está querendo fazer. Ele vai chamar você para fazer o que você já faz. Você só vai fazer numa proporção maior do que o que você está fazendo. Então, muitas vezes você está querendo algo lá na frente, mas você não faz o simples. Você não faz o corriqueiro, você não faz o trivial. Porque é pouco. Minha mãe sempre falava assim, quem acredita no pouco, tem o muito. Quem não acredita no pouco, nunca vai ter o muito. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus, o seu machado precisa estar afiado em sabedoria, em conhecimento de Deus, para que você não precise fazer tanta força. Para que a sua vida flua naturalmente. Vem problema, passa ali com a ferramenta certa. Mas em nome de Jesus isso só vai acontecer se você parar de olhar as coisas que você não tem. Você já tem a ferramenta certa, para o tempo certo. Você não tinha antes. O que você tem hoje, você não tinha antes lá quando você começou a ter noção dos seus problemas. Você não tinha. Tanto é que as pessoas falam assim, eu queria hoje ter a idade dos jovens, mas a cabeça que eu tenho hoje. Por quê? O que você tem hoje são ferramentas que quando você tinha aquela idade você não tinha. Porque para cada estação Deus vai acrescentando as ferramentas que você precisa para superar suas dores, superar seus problemas. Cada estação tem suas dores, tem suas cores, tem seus amores, suas alegrias, suas vitórias que você consegue. Então, nunca falta ferramenta. Só que você pode estar usando essa ferramenta de uma forma errada, cega, equivocada, porque não tem celebrado os milagres, você tem normalizado as coisas que um dia você comemorou e celebrou e hoje para você é uma coisa tão comum. Lembra, aqui no Salmo 105, nem menciona o nome dos irmãos de José. Fala que ele foi enviado. Então aquilo que eles planejaram mal, Deus estava controlando tudo para fazer o bem, transformar em bem tudo na vida de José. E na sua vida também. Deus está trabalhando. As pessoas que te prejudicaram, que foram injustas com você, nem são lembradas. Porque na verdade foi a mão de Deus e é a mão de Deus que está sobre você. Ele te protege, Ele te guarda, Ele é seu salvador, Ele é o seu criador, Ele é o seu guia. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o Senhor. O seu nome seja bendito, Senhor, sobre toda a terra, porque o Senhor é o maior. O Senhor é o único. É aquele que nos salva, é aquele que nos resgata, é aquele que nos põe de pé, é aquele que elimina, Senhor, todas as possibilidades de sermos destruídos pelos nossos inimigos. Porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor usa toda a destruição planejada na nossa vida, o Senhor usa para nos colocar em lugar de honra, o Senhor usa para nos equipar de mais ferramentas para vivermos as nossas estações que virão. Em nome de Jesus, agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no seu corpo ou enfermidades na alma. Seja liberta agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.